Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de falarmos sobre 5 obras que estão no cerne da minha formação jurídica. Se vocês querem saber que obras são essas, eu te convido desde já a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, afinal temos vídeos semanalmente, conteúdo literário, jurídico, um conteúdo muito completo sobre os livros nacionais, contemporâneos, clássicos ou não. E é por isso que eu te convido também a ativar o sininho para receber as notificações. Ativando tudo isso, deixando o like, se inscrevendo, vocês acabam contribuindo para o crescimento desse canal que tem sido construído com muito amor, com muito zelo e carinho. Então, se vocês querem saber qual é essa minha seleção de obras jurídicas, é só continuar me assistindo. Simbora! Gente, eu já começo dizendo que eu adentrei na Universidade de Direito, na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem a sede aqui na minha cidade natal, que é Vitória da Conquista, em 2011. Naquele período, as discussões sobre decolonialidade, descolonização do pensamento não estiveram presentes, pelo menos não na minha formação inicial. Já no final do curso, que eu fui entrar em contato com essa dimensão de pensamento, principalmente relacionada com a linha de gênero, de sexualidade, que eu já comecei a adentrar naquele período, mas de um modo geral eu vou trazer aqui para vocês obras que estão no cerne da minha formação jurídica, que me conduziram durante a graduação, durante o mestrado, tá bom? E que estão na base da minha formação para que eu continue os meus caminhos acadêmicos. Então eu vou começar essa minha seleção com a primeira obra de teoria jurídica que eu tive contato assim que eu entrei no curso de Direito na UESB, e essa obra eu recebi de um grande amigo, um professor, que foi Elton Becker, e ele me presenteou com A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. Gente, esse livro já passou por tantas coisas, por isso ele tá tão surrado, já me acompanhou em muitas viagens, até para fora do país, e eu posso dizer que essa é uma obra que eu não só li no início do curso, como eu li durante toda a minha graduação, mestrado. É uma obra que está citada na maior parte dos meus trabalhos, artigos, pôsteres, monografia, dissertação. Então é uma obra que me acompanha já há muitos anos e é uma obra de teoria jurídica, de filosofia do direito também, do autor italiano Norberto Bobbio, nascido em 1909 e faleceu em 2004. E veja bem, esse autor vai ser um clássico da literatura jurídica no mundo, é um dos mais renomados filósofos políticos da Itália, e tem uma ideia principal, uma ideia que está aqui nos artigos que compõem essa obra, mas uma ideia que me orientou em todos os meus caminhos de pesquisa, que é o que ele apresenta, a noção de gerações relacionadas com os direitos humanos. O Norberto Bobbio, ele diz que a evolução dos direitos humanos, que é um colorário, um legítimo colorário da democracia, de um Estado democrático de direito. Não há que se pensar em democracia sem direitos, não há que se pensar em resolução de conflitos e liberdade sem uma governança democrática, e a garantia desses direitos ao longo da história passou por algumas etapas que ele vai chamar de essencialmente 4 etapas. A primeira é a etapa de positivação, quando os direitos eles deixam de ser meros valores para serem efetivamente positivados nos ordenamentos. E aí nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa de generalização, quando a gente tem o princípio da não discriminação e da universalização desses direitos, a internacionalização, quando a gente vai ter Declaração Universal dos Direitos lá em 1948, e por fim nós temos a etapa de especificação, e é nessa etapa que eu sempre concentrei os meus estudos. A especificação, ela faz referência ao processo de tutela do ser em situação. Então a gente sai do âmbito da generalização, a gente sai do âmbito da mera universalização para
para tratar os seres em situação. Então a gente vai falar de direitos específicos, de direito à educação, a gente vai falar de direito das mulheres, de direito dos idosos. Então a gente vai para um aprofundamento desses direitos, para um aprofundamento das políticas públicas, e ao longo de todo o meu curso de graduação e também da minha dissertação, eu concentrei a minha análise nesse movimento de especificação dos direitos fundamentais, e essa é uma obra fundamental. Eu preciso até adquirir outra, porque assim, essa aqui tá bem surradinha, mas assim, é uma teoria essencial na minha formação jurídica. Ainda falando de obras que estão no cerne da minha formação jurídica, não tenho como deixar de citar esse autor, que é o Robert Alexy, autor alemão, um clássico aí da filosofia contemporânea do direito, reúne muitas influências e também muitas críticas, mas está na base do pensamento filosófico do direito contemporâneo, está na base também do direito constitucional, até brasileiro. Quando a gente vai analisar o direito constitucional, os principais autores que tratam desse tema, inevitavelmente eles irão citar direto ou indiretamente esse autor. E eu estou falando especificamente dessa obra, Teoria dos Direitos Fundamentais. Eu entrei em contato com Teoria dos Direitos Fundamentais no meu primeiro ano de curso e passei o curso inteiro estudando essa obra. Foi também uma obra fundamental das disciplinas obrigatórias de mestrado que eu fiz em Direito na UFBA, e é um autor que está na base realmente do currículo, da grade curricular da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E, gente, aqui ele vai reunir muitas questões, e aqui ele faz uma abordagem que ele chama de teoria jurídica geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã. É muito importante entender essa estrutura fundamental da teoria geral jurídica dos direitos fundamentais da Constituição alemã do Robert Alexy, porque aqui ele não se preocupa em estabelecer uma teoria sociológica, filosófica, histórica. São muitas as possibilidades de análise da teoria dos direitos fundamentais, mas aqui ele se concentra numa teoria jurídica geral. E aqui nós vamos encontrar aspectos fundamentais da teoria desse autor, como a diferenciação de normas, regras, de normas, princípios. Para ele, as normas, regras são mandamentos definitivos, enquanto as normas, princípios são mandamentos de otimização. Aqui a gente vai encontrar o que um professor meu chamava de a chave de Salomão da teoria do Alexy, que é a teoria da ponderação, em que ele vai destacar o princípio da proporcionalidade, e ele vai dizer que a materialização desse princípio se dá através da adequação da necessidade e da proporcionalidade em sentido restrito. Então, assim, é uma obra bem complexa. Eu me concentrei durante muitos anos na análise desse livro. Ele está bem riscado, assim, com riscos duplos, triplos, e é uma obra fundamental na minha formação, que concentrou, dentre as minhas pesquisas, a análise dos direitos fundamentais. Ainda nessa perspectiva de análise de direitos fundamentais e de análise das obras do Robert Alexy, eu não tenho como deixar de citar o conceito de direito, conceito e validade do direito desse mesmo autor. E aqui nós vamos ter reunidos também várias ideias acerca da teoria de direitos fundamentais, mas aqui o conceito de direito, conceito e validade do direito é o principal tema, e aqui nós vamos perceber também essa concretização do pós-positivismo através da teoria desse autor. Minha gente, conceito e validade do direito, nós temos muitas questões sendo abordadas, muitas questões de filosofia, de teoria do direito, extremamente complexas, mas em linhas gerais, na visão desse autor, o conceito e a validade do direito, ela vai se dar numa perspectiva teórica e estrutural fundamental. Para se falar em conceito e validade do direito, é necessário falar em 3 aspectos fundamentais: a questão da moralidade, que ele vai beber no justnaturalismo, a questão da
positivação da adequação em relação ao ordenamento jurídico, que ele vai beber no normativismo presente em Hans Kelsen, e a questão da eficácia social. O que nós temos aqui é uma verdadeira tese da vinculação. Para Robert Alexy, muitos podem ser os conceitos elaborados acerca do direito, mas todos esses conceitos devem ter essa estrutura fundamental presente, ou seja, os elementos morais, os elementos de legalidade e a eficácia social. São muitas as questões presentes aqui. Se vocês quiserem resenha, é só pedir nos comentários. Gente, ainda falando sobre direitos fundamentais, como eu disse, a análise de direitos fundamentais, a teoria dos direitos fundamentais, não só de Robert Alexy, mas as teorias sobre os direitos fundamentais como um todo, compõem o cerne da minha formação, o cerne das pesquisas que eu realizei ao longo dos grupos de iniciação científica, ao longo também da minha pesquisa realizada em sede de mestrado, e eu não tenho como deixar de citar esse autor, que é o Ricardo Lobo Torres. Especialmente nessa obra, O Direito ao Mínimo Existencial. Gente, toda a minha graduação ela girou em torno da correlação com a teoria do direito ao mínimo existencial e a análise das políticas públicas que eu analisava, como a educação de jovens, adultos e idosos, como o acesso e a permanência dos estudantes oriundos de camadas populares no ensino superior. E em linhas gerais, esse livro vai nos apresentar o mínimo existencial como um núcleo essencial dos direitos fundamentais. Existe uma imunidade dos direitos fundamentais que faz referência a esse mínimo existencial, contra o qual não se pode alegar questões de recursos financeiros. Então nós estamos aqui diante de um paradigma de justiciabilidade relacionada com os direitos fundamentais. Se vocês quiserem resenha, a gente também faz por aqui nesse canal, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa obra foi tão relevante que ao final do curso eu entrei em contato com uma abordagem teórica que ia na linha oposta do direito ao mínimo existencial, que é o direito fundamental máximo existencial, elaborado pelo autor Miguel Calmon Dantas, autor baiano, que fez essa elaboração na sua tese de doutoramento pela UFBA, e foi assim uma fonte extremamente importante na minha monografia e para o pensamento que eu passei a elaborar diante desses direitos fundamentais, diante desses paradigmas de justiciabilidade. Então assim, aqui nós temos uma tese bem robusta acerca desse direito ao mínimo existencial, que está na base aí da jurisprudência brasileira. Então recomendo demais essa leitura também para vocês. E para finalizar esse meu top 5, eu não tenho como deixar de citar esse autor que também é um clássico da filosofia jurídica, da teoria do direito, e eu tô falando de Ronald Dworkin, esse autor estadunidense, nascido na década de 30, faleceu em 2013, e essa obra é uma questão de princípio. Essa obra já fazia parte do meu acervo há muitos anos, mas ela também esteve presente, foi leitura obrigatória para minha seleção de mestrado na UFBA, e esse livro é um verdadeiro banquete filosófico para quem se interessa por teoria do direito, para quem se interessa por filosofia do direito, por filosofia. Então assim, é uma obra fundamental, e em linhas gerais, no pensamento desse autor, nós vamos ter uma ideia relacionada com o direito que está atrelada à ideia de integridade do direito, a ideia da elaboração de respostas corretas, que estejam de acordo com a constitucionalidade dos direitos, e do raciocínio jurídico enquanto um exercício de interpretação construtiva. Então as respostas jurídicas elas devem estar pautadas numa história de consolidação desses direitos, dos precedentes judiciais. Aliás, é um autor que vai influenciar muito, no nosso novo Código de Processo Civil. É um autor extremamente relevante para o pensamento jurídico contemporâneo, e aqui nessa obra nós vamos encontrar uma correlação que ele vai estabelecer entre o direito e a literatura, o direito como um romance em cadeia, o direito como integridade, o direito como um princípio, a realização dos direitos como um verdadeiro princípio, mas não como um
princípio na divisão de princípios e regras, que é uma tese que ele mesmo criou, que o Dworkin criou e que o Robert Alexy vai desenvolver de uma maneira mais aprofundada, mas o direito como integridade. Gente, essa é uma obra fundamental da minha formação, do pensamento que eu tenho em relação ao direito. É um autor que está na base do pensamento de grandes autores, incluindo o autor Lênio Streck, que é um importante autor brasileiro, tá bom? Então esse é o meu top 5, espero que vocês gostem. Se vocês se interessarem pela resenha de alguma dessas obras, deixe aqui nos comentários. Se você tem uma formação jurídica, ou seja, qual for ela, deixa aqui nos comentários o seu top 5 de obras que estão no cerne da formação de vocês também. Então é isso, um beijo e até o próximo!